Uma habilidade vai separar os homens dos meninos em 2024. A Bolsa de Valores tem tudo para ser turbulenta ano que vem e saber ganhar dinheiro em qualquer cenário vai ser uma habilidade muito importante que os investidores precisam aprender. E dominando o mercado de opções, você vai ser capaz de conseguir proteger os seus investimentos em momentos de queda, você vai conseguir extrair renda também através de qualquer cenário, lateral, alta ou baixa, você consegue extrair renda e também você consegue se destacar da maioria, porque você vai ter acesso a mais armas, vai criar um arsenal maior para você conseguir proteger e também multiplicar a sua carteira de investimento. Vou compartilhar também 3 estratégias para você conseguir ganhar dinheiro em qualquer cenário, tá bom? Focado em 2024 principalmente. Então se você quer saber tudo sobre isso, as habilidades que todo trader de opções tem que ter em 2024, me segue até o final desse vídeo. Vamos embora. Imagine você tá no barquinho em alto mar, tá uma calmaria, tá uma situação tranquila, o vento tá soprando a favor, você tá com o seu barquinho, o mar tá flat, você tá numa boa, seguindo a sua viagem, de ponto A até o ponto B, Agora imagine que você tá nesse barquinho agora, que você tem total controle, tudo ali tá perfeito, aquela calmaria, e do nada vem uma tempestade, e você começa a ver aquela nuvem se aproximando e você não faz nada. E você simplesmente continua do seu barquinho, achando que nada está acontecendo e você vai continuar o seu rumo ali mesmo vendo aquela tempestade se formando na sua frente. Então muita gente no mercado de investimentos não consegue antecipar certos riscos, são visíveis, aquela nuvem escura se formando. E o que você pode fazer? Você pode encontrar um porto seguro para o seu barquinho, você pode construir um barco maior para você conseguir navegar com mais segurança. Então, qual é a decisão que você tem que fazer? E esse vídeo é norteado nisso. Como é que você faz para ver se tem uma tempestade vindo? Vou compartilhar com você dados econômicos que estão rolando agora, meu filho, final de 2023, que podem impactar o ano inteiro de 2024 e também seus investimentos daqui para frente. E como é que você vai fazer para ganhar dinheiro em qualquer cenário, utilizando as opções e as estratégias de investimentos corretas. E é justamente num cenário de calmaria, ou relativa calmaria, que a gente tem que realmente conseguir fazer nosso planejamento. Nosso planejamento de investimentos tem que ser tomado com anos à frente. A gente não consegue só olhar para longo prazo sem tirar o olho do que está acontecendo agora esse ano e já no ano que vem. Porque se você tem essa capacidade de pelo menos conseguir antecipar certos movimentos, como taxa de juros, vamos falar sobre isso aí detalhadamente, fica tranquilo. Então você consegue ter mais alfa, mais retorno do que a maioria, beleza? Então essa parte inicial do vídeo vamos falar sobre o cenário para 2024, o que está se costurando aí pela frente, geopolítica, vamos falar de juros nos Estados Unidos, vamos falar de China, tá bom? E depois disso nós vamos falar sobre 3 estratégias que você consegue ganhar dinheiro nesse cenário, tá? Então bem completo para você direcionar o seu barquinho aí a fugir da tempestade ou até ganhar dinheiro com a tempestade, quem sabe? Primeira coisa, investimento em ações, Bolsa de valores, você comprando ações, no longo prazo você ganha dinheiro. Por exemplo, veja esse gráfico aí da Procter & Gamble, a PG. É uma ação americana, assim como também tem excelentes ações brasileiras, não tem melhor ou pior, mas olhe só a PG como no gráfico mensal, como é que ela sobe ao longo do tempo. Então, você consegue verificar que ao longo dos anos, você olhando uma tempestadezinha que acontece ou outra, não faz diferença. Eu não estou falando para você que está aí deixando seus investimentos para longo prazo e que você consegue ter retornos muito grandes daqui a 10, 20, 30 anos, que é outra classe de investimentos, que é o buy and hold. Eu estou falando mais especificamente para quem está, por exemplo, no gráfico diário da mesma ação, a Procter & Gamble, se você botar no gráfico diário, por exemplo, em 2000, olha como é que o negócio é bem diferente. Olha como é que ela teve momentos ali que ela caiu pra caramba. E que se você tá numa estratégia de curto prazo, você consegue tanto ganhar quanto proteger-se dessa queda. Se você consegue antecipar o que está acontecendo. Então, no longo prazo, boas ações sobem, mas no curto prazo até as boas ações caem. E aí que vem riscos e oportunidades para você que é investidor. E o risco maior é você se posicionar na hora errada. Você, por exemplo, comprar mesmo essa ação que é boa que eu te mostrei no mercado americano, se você comprar lá no topo e ela corrigiu, ela já corrigiu mais de 30%, você vai perder dinheiro no curto prazo. Você vê que seu patrimônio ele vai diminuindo. Claro que se você não vender, você não perdeu, etc e tal. Todo mundo sabe disso. Porém, você vai ver seu patrimônio caindo. Então, sua rentabilidade, se você fizer um cheque mensal,
vai estar negativa. Como é que você faz para usufruir-se dessa queda, remunerar-se dessa queda? Então esse aqui é o ponto principal. Mas o risco maior é você ter uma rentabilidade negativa ao longo dos meses. Então todo mês você vai fazer lá o seu controle e você vai ver, pô, tá negativo, tá no 0 a 0, como é que faz para solucionar isso, né? Outra questão também é você perder para o CDI, né? Se você não sabe, o CDI é um índice da renda fixa que faz você ter uma noção de quanto que os juros, né, um investimento livre de risco está pagando. Então se você perde para isso, seu dinheiro poderia estar no Tesouro Direto LFT, que sempre é que você está correndo esse risco, você está perdendo disso, né? Esse aqui é o ponto. Você tem que estar procurando evitar rentabilidade baixa, você tem que investir em boas empresas para longo prazo, se for o caso, e no curto prazo fazer essa estratégia, daqui a pouquinho vou te mencionar aqui. Outra questão também é você diminuir a renda oriunda dos seus investimentos, porque se uma empresa está lucrando menos, a empresa por trás de uma ação está lucrando menos, o lucro dela diminui e o dividendo dela diminui. Então você diminui o quanto que você gera de fluxo para você. E tempos bons, igual teve Petrobras agora 2021, 2022, ela teve um dividend yield, ela pagou o dividendo, uma enormidade de dividendo, né? Foi uma das empresas que mais pagou dividendo no mundo. Agora, em períodos de vaca magra, será que a coisa vai continuar? Então essa é a atenção que você tem que ter. A gente não pode ficar achando que aquilo ali vai ser para sempre, né? A gente tem que ter essa maturidade. E como é que a gente faz para resolver isso? Como é que a gente faz para ganhar dinheiro em qualquer cenário, tá? Primeira coisa, vamos costurar aqui o cenário então de 2024. O primeiro ponto é o seguinte: a China está no meio de uma crise imobiliária que está devagar, está um colapso lento, não está um negócio que explodiu do nada e está tudo falindo. A economia chinesa está lentamente deixando de crescer. Ou seja, o que isso aí significa? Isso aí impacta o Brasil diretamente, porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Se você vê Vale, outras empresas também relacionadas à siderurgia ou até commodities, exportação de bovinos e tudo mais, proteína animal, essas empresas estão sendo afetadas pelo slowdown da China. Então tudo isso tem que ficar de olho, cara, porque isso já está acontecendo há um tempo e pode ser que em 2024 isso ainda seja ainda mais dramático. A China não tem capacidade de dar um subsídio e reviver a economia para sempre, né? É igual aqueles joguinhos lá, quem já jogou Donkey Kong, você matava lá o chefão fingia que morria, nascia de novo. Então, assim, você tem que ter esse discernimento de que até quando a China vai conseguir fazer esse subsídio aí para sempre sem se endividar em bola de neve, igual já tem feito. Eu, nas minhas andanças aí pelo mundo, no Vietnã, na cidade de Da Nang, eu vi vários resorts sendo construídos. O Vietnã tem um modelo econômico parecido com o da China, né? Incorporação, aquele keynesianismo, que estavam construindo um monte de resorts. Os resorts estão todos vazios, cara. A cidade nem era tão turística assim. Aí tudo que você ia era grandão pra caramba. Parecia que não tinha turista, porque era tão grandes os lugares, os parques e tudo mais. E você via que tinha ali um mau uso ali daquilo que foi construído, né? E muitos prédios ainda, por serem ainda terminados, e dá para ver que tinha muito mais oferta do que demanda. E isso está acontecendo na China também. Você vê que tem aquelas cidades assombradas lá que não tem aquela quantidade de pessoas querendo morar. Então aí que está o cerne aí da crise imobiliária. Esse é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção são essas guerras pontuais que estão acontecendo aí mundo afora. Cada vez estoura uma, infelizmente. A história do ser humano é na base da guerra. Então agora é Israel e Palestina, antes era Rússia e Ucrânia. A tendência é cada vez mais as coisas se aflorarem, né, terem mais guerras, infelizmente. Essa é uma tendência que eu tô já sentindo para 2024, mais divisão de pensamento. Então esse risco geopolítico isolado pode se unir, o que pode criar um problema a nível global em 2024. Mas o principal ponto de atenção é os juros nos Estados Unidos, tá? Tudo se resume a juros quando a gente fala de investimento, porque quando a gente fala do Fed e de quanto que ele está botando a taxa de juros, ele está de olho na economia americana. Se a gente vive num mundo globalizado, em que é tudo interconectado, os Estados Unidos é a maior economia de investimento do mundo, então você olhando para a maior economia de investimento do mundo, você vê como está o mundo. Igual no tempo dos romanos, tinha os romanos, né? Então como estava a economia de Roma, estava o mundo, pelo menos o mundo ocidental. Então é isso que a gente tem que estar observando. Então o Fed, ele está numa tendência de continuar a taxa de juros até agora, final de 2023, mas já querendo aumentar para 2024. E no Brasil, a nossa taxa de DI futura, ou seja, o quanto que está valendo a Selic no futuro, uma aposta dos bancos com a DI futura,
está altíssima já está começando a subir, já está rompendo novos topos. Então, pessoal, guruzada aí, é bom que eu faço vídeo no YouTube e a coisa fica registrada, esses panoramas e tudo mais. O pessoal falava aí que, porra, agora a taxa de juros vai para 2% de novo e vão brilhar novamente. Não está sendo bem assim. Se a DI futura já está voltando a subir, não tem mais previsão de 10% de Selic, a previsão agora é 11%, daqui a pouco é 12%, é 13%, daqui a pouco vai subir a taxa de juros brasileira. Então, muita atenção nisso aí, porque isso aí, cara, aumento de juros tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, faz sair dinheiro da nossa renda variável, da bolsa, e esse dinheiro ir para a renda fixa, tá bom? Esse movimento ele já tem se acentuado, principalmente nos Estados Unidos, que o yield já superou os 5%, o yield de 10 anos. Então esse movimento ele pode se intensificar. Quando a economia ela começa a engasgar, desemprego e o PIB não está tão forte, então tudo isso aí são pontos de atenção. Não é para fazer terrorismo, ter coisa boa assim acontecendo, mas esses são pontos de atenção que você como investidor tem que ter essa noção de que são nuvens que estão no horizonte, beleza? São nuvens pretas. Se você quer realmente fugir disso daí, com o seu barquinho, igual a gente falou do barquinho, você tem que mirar para longe dessa nuvem. Como é que a gente vai fazer então para ganhar dinheiro nesse cenário? Agora que começa a nossa parte 2 aqui do vídeo. Então, se tem nuvens pretas, a gente tem que procurar uma solução para continuar ganhando dinheiro, para continuar intensificando nossa renda no curto prazo. Porque, meu amigo, falar é fácil. Você pegar, por exemplo, um movimento de alta muito grande, igual teve entre 2013 e 2008 na Bolsa Brasileira, que Vale, Petrobras subiram pra caramba e o governo se endividou, etc. e tal. Se você pegar esse momento de crescimento, é fácil você falar que vai manter suas ações. Vai ficar tranquilo. Vai passar, eu vou ficar 30 anos com as minhas ações. Mas aí tem a primeira queda, metade já pulou do barco, meu amigo. Metade já não aguenta mais um ano de queda, um ano de lateralidade. Então, se você é um desses, nada contra, eu de certa forma também gosto de rentabilizar no curto prazo, então preste atenção nessa estratégia que eu vou te mostrar aqui agora, que nem tudo é para longo prazo, você tem que focar também no curto prazo. Eu vou te mostrar essa estratégia aqui no gráfico, compartilhando a minha tela para ficar mais simples aí para você, beleza? Primeira coisa, vamos falar sobre a venda coberta de call, ou seja, como é que você vai fazer para rentabilizar, mesmo que a ação fique anos lateral, beleza? Esse aqui é um caso de Itaú, vou tirar essas retas para não ficar um negócio confuso. Eu estou agora no gráfico semanal, ou seja, cada candlezinho desse aqui é uma semana, eu estou olhando bem de longe, para a gente ver realmente uma tendência de alta numa ação, por exemplo, Itaú, que é uma ação boa, beleza? É isso que você tem que ter em mente. Mesmo ações boas vão ter seus momentos aí de lateralidade. E é aí que entra você rentabilizar, cara, essas ações nesses momentos de lateralidade ou até de queda, quem sabe. Você tem que dominar essas estratégias. Porque, por exemplo, Itaú, se a gente pegar aqui Itaú, entre 2010 e aqui os seus 2013, ela ficou, por exemplo, esses 3 anos aqui, esses 3 anos ela ficou lateral. Ela caiu ali em 2011. Então, tem momentos, mesmo que as ações boas, elas ficam laterais ou caem por um tempo. Então, é nesse momento que a gente tem que aprender a fazer estratégias que nos rentabilizem nisso daí, tá? Então, aqui também, por exemplo, ó, entre 2014 e 2016, olha como é que ficou lateral aqui Itaú, mesmo lucrando cada vez mais. Se os investidores não estão comprando as ações ali no mercado, na bolsa, então a ação não sobe. É simples assim. Mas a ação deixou de ser boa? Não, não deixou de ser boa. É uma questão de você remunerar enquanto se espera. Esse é que é o conceito da venda coberta. A venda coberta, por exemplo, aqui de Tube3, né, Itaú, você consegue, por exemplo, estar fazendo aqui uma venda coberta. Então você tem a ação, vamos dizer que você tenha 1000 ações da Tube3, beleza? Está comprado na ação, ok? Você pode vender até 1000 calls da Itube. Aí você vai ver qual é o código, né? As calls vão de A até J, se não me engano, ou K, e você consegue simplesmente ali fazer uma venda dessas calls. Então você remunera a sua ação. Você aceita vender a sua ação no preço acima que ela está, ou seja, vender essa call fora do dinheiro, e para isso você ganha um prêmio, tá? Esse prêmio que muitas vezes é 2 vezes maior, 3 vezes maior do que o dividendo que você recebe. Então se você tiver um desajuste ali de dividendo, você consegue vender call para compensar. Você não precisa necessariamente vender tudo que você tem de call, você pode vender 500, porque a obrigação é você vender a sua ação caso você seja exercido. Se você ainda não entende tudo sobre opções, eu vou te ensinar, calma aí que daqui a pouquinho eu vou te passar um vídeo para você aprender mais sobre essa estratégia, tá? Então a primeira estratégia é a venda coberta de call, que você consegue ganhar dinheiro mesmo com a ação lateral, tá? YouTube tem esses momentos de queda, momentos laterais, que você consegue se aproveitar disso. Você vai manter a sua ação e você ainda vai remunerar a sua carteira. Caso você seja exercido, você vai vendendo lucro. Então a estratégia ganha-ganha. Ideal para cenário conturbado, que a gente não sabe o que pode acontecer,
E se o cenário não é de alta, igual tá ultimamente aqui, tá subindo meio arrastado, tá numa certa lateralidade aqui, já faz, vamos botar aqui mais ou menos uns 5 anos que o YouTube tá no preço aí, meio um patamar ali superior. Você pode estar pensando em remunerar a sua carteira, não é uma recomendação aqui, né, meu amigo? Se você ter noção, né, você vê aí outras ações, você pode ver Ambev, veja se está numa situação que vale a pena você remunerar a sua carteira ao invés de se desfazer das suas ações e ficar fazendo rolo. Então você remunera, aumenta a sua renda. Segunda estratégia é você ganhar com a queda, beleza? Vamos botar aqui, por exemplo, o BOVA11, né, que é o ETF da Bolsa Brasileira, que por sinal anda bem lateral, né? Você consegue se aproveitar das quedas. Por exemplo, aqui em 2020 teve uma queda muito grande, né? Só que essa queda foi naquele negócio de pandemia, vírus, aquilo foi complexo de você prever. Foi uma coisa que aconteceu do dia para noite. Só quem entendia ali um pouco de medicina, etc e tal, que ia antever que ia virar um caos o negócio, eles iam fazer um lockdown. Foi meio complicado de prever. Porém, em 2008, a gente consegue ver que teve mais condições de prever isso. Esse gráfico aí não vai até 2008. Vamos botar o IBOV, né, que é parecido, o índice Bovespa, né? Vamos botar aqui 2008. A gente consegue, por exemplo, proteger a nossa carteira, vendo que os Estados Unidos está naquela bolha, estava todo mundo alugando apartamentos sem ter dinheiro, etc e tal. A gente consegue se antecipar, tá? E fazer uma compra de seguro, tá? Então a segunda estratégia é essa, comprar um seguro, uma put que eu recomendo que seja longa. Você olhar a BOVA11, né? Tem aí umas puts aí para vencimento de um ano e meio, com liquidez para você operar. A BOVA11 tem liquidez. Então se você tem carteira de ações, está vendo uma tempestade se formar, ter put longa, todo operador de opções experiente sabe, é muito importante. Até você consegue remunerar com base nessa put longa. Então, ter uma put longa de BOVA11 vale a pena, porque a gente protege, por exemplo, a gente viu aqui uma queda aqui do índice Bovespa de 60%. Meu filho, se acontece uma crise dessa, 60%, eu quero ver que você não vai vender suas ações. O ideal é que você não venda, que você tenha resiliência se essa empresa tiver valor. E até que você compre nesse fundo. Mas você ganhar com a queda, com seguro de carteira, é muito bom, entendeu? Então, segunda estratégia, você ter um seguro de carteira, uma put longa. Por que não put curta? Senão você vai pagar um prêmio ali muito caro para ficar renovando esse preço, vai deixando dinheiro em cima da mesa. A put longa já te protege muito bem uma variação de preços, tá? E protege uma carteira de ações ali mais próxima do índice Bovespa. E a terceira estratégia, um fenômeno que acontece em investimentos, é o flight to quality. O que é o flight to quality? Os investidores, quando veem que o Fed ou o Banco Central brasileiro também, todos estão aumentando seus juros, fica mais caro você fazer negócio. Quem é empreendedor sabe. Se você toma dinheiro emprestado, esse dinheiro fica mais caro, você vai ter que repassar, ou você vai ter que dar o teu jeito aí de você conseguir fechar suas contas. Se você não conseguir fechar suas contas, você vai fechar o seu negócio. Então, para que isso aí não aconteça, você como investidor, você tem que investir em empresas com grande margem, que tenham qualidade, valor, que ninguém se desfaça assim do dia para a noite. Então, o flight to quality é basicamente você focar em boas ações. Você vê, por exemplo, o lucro líquido da ação. Igual eu falo para vocês, não compliquem muito com balanço, vendo um monte de coisa. Veja se a empresa tem lucro. Então, por exemplo, a Engie lucrando cada ano mais. Aí você vai pegar outra ação aí que você tem em carteira, aquelas ações aí meio complicadas. Você vai pegar o lucro, por exemplo, da OIBR3, que tem prejuízo, é o oposto. Então, o flight to quality, nesse momento de aumento de juros, é muito crucial. Ele amassa as empresas ruins e as empresas boas só sobra elas. Então, se você tem ações ruins ou você está querendo fazer uma aposta nesse momento, não é momento para isso. É momento de você focar em bons ativos, tá? Mais uma vez, eu friso aqui, não é recomendação. Você bota seu dinheiro onde se quiser, né? Quer botar em Casas Bahia, quer botar onde você quiser, você bota. Não tem nada a ver com isso. Mas o flight to quality acontece não só na Bolsa Brasileira quanto fora também. Só negócios bons, que tem um PL ali razoável, que tenha, seja uma empresa mais madura, que não seja uma aposta tecnológica muito louca. Só negócios de valor permanecem em momentos de crise. Isso é uma realidade. Tempos bons criam homens fracos criam tempos ruins criam homens bons e homens bons criam tempos bons. Então, esse é um conceito principal dos investimentos. Eu acho que a gente está num homem fraco que vai gerar uma economia fraca. Então, esse é o ponto de atenção que você tem que ter. O ciclo de mercado. Isso aí pode trazer muito dinheiro para o seu bolso. Esse entendimento de psicologia de mercado. Como encher o seu bolso de dinheiro independente do cenário que está se traçando. Porque você consegue ver o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo e geralmente fazer diferente. Fazer o oposto, quem sabe.
Então agora com esse vídeo você tem mais armas aí no seu arsenal, você aprendeu estratégias de opções, como investir melhor nesse cenário aí de incerteza pela frente. O flight to quality é uma realidade e o aumento do dólar no Brasil também é um ponto de atenção, beleza? Principalmente se você mora fora do Brasil ou se você está pretendendo investir fora do Brasil, pode ser que o dólar, sabe, sei lá onde vai parar o dólar. Então tudo isso você tem que ficar muito ligado para você proteger e ganhar dinheiro com seus investimentos, principalmente utilizando as opções agora em 2024. Mas é importante você saber o que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, ainda não domina essas estratégias, não implementou ainda, melhor você não fazer nada e deixar para longo prazo, que com certeza no longo prazo você apostando boas ações, você vai ganhar. Agora, se você quiser descer para o curto prazo, para remunerar sua carteira, para você proteger seus investimentos, vou deixar uma playlist aqui sobre opções para você cair dentro e já aprender aí, tem um arsenal maior de estratégias à sua disposição. Então o vídeo está aqui, espero então que você tenha gostado desse vídeo sobre o cenário de 2024, toda a habilidade que os investidores têm que ter agora nesse ano. Te vejo então nesse próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!